E 21. Setor de Segurança, na Cultura FM. Julian Wilver trazendo as informações do setor de segurança para você nesta sexta-feira. Olha, Odair e ouvintes, iniciamos o setor de segurança de hoje com as ocorrências que foram destaque aqui na nossa cidade de Timbó e também nas cidades vizinhas. Ontem, um acidente envolvendo 3 veículos assustou os moradores ali do bairro das Capitais, na rua Pucarana. Então, no dia de ontem, as guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender esse acidente, ali na altura da rua Pucarana, no bairro das Capitais. No local, então, tratava-se de colisão entre 3 veículos com uma vítima. A princípio, uma mulher que se encontrava consciente, mas desorientada. A guarnição efetuou todos os procedimentos necessários e a vítima foi conduzida pelo SAMU. Inclusive, quem acompanhou pelas redes sociais ali da Rádio Cultura viu que ontem o Odair esteve presente lá naquele acidente fazendo a cobertura, desse acidente. Então, a princípio, apenas um susto, sem ferimentos graves e que deixou ali os moradores do bairro das Capitais assustados. Um acidente envolvendo 3 veículos ali nos cruzamentos, do bairro das Capitais. Pois é, eu quero fazer um comentário aqui a respeito dessa situação ali do bairro das Capitais, especialmente da rua Professor Alfredo Girardi. Uma questão importante a ser colocada é que, e eu citei isso no final da matéria ontem, quem acompanhou e quem acompanha, eu falo muito aqui sobre a questão da responsabilidade dos motoristas e falei sobre a sinalização também. Não falta sinalização ali na rua. Quem acompanhou a matéria viu que eu falei isso no final lá. Não falta sinalização, sinalização tem. Acontece que a sinalização não está sendo suficiente para driblar o que? Muitas vezes a irresponsabilidade dos motoristas. Então, a falta de responsabilidade dos motoristas, a alta velocidade que é empreendida ali naquela rua, naquela via que vem lá da rua Rio de Janeiro. A professora Alfredo Girardi, ela começa lá na rua Rio de Janeiro, ela vai descendo o morro, aí tem uma reta ali com várias transversais, desde lá do princípio até lá no seu final, lá na rua Tirolese, sai lá na associação da prefeitura. Desde o princípio até o final, são várias travessas, várias saídas de ruas que dão ali na professora Alfredo Girardi. Então, é muito cuidado que precisa ter. As pessoas que chegam nas travessas precisam entender que é necessário reduzir a velocidade, mas muita gente não reduz a velocidade, taca-lhe o pau, Juvenal, Pé no fundo ali, motoqueiro com a mão também no fundo, pé no fundo de vários veículos que passam ali naquela via, e aí, logicamente, os acidentes acabam acontecendo. Logicamente que a gente cobra também que o trânsito avalie a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, porque o que tem de sinalização lá que tem sinalização, tem placa de pare, tem as faixas, não tem faixa elevada, mas tem as faixas de pedestres, enfim, tem sinalização, só que não está sendo suficiente. E é aquela história que eu sempre comento por aqui. Numa empresa, se o funcionário ganha protetor auricular, se ele ganha os equipamentos de segurança e tal, e a empresa lá no final acontece um acidente ou alguma questão e depois vai lá para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não quer saber se o camarada usou, se ele não usou, se ele não quis usar, a responsabilidade é da empresa de fazer ele utilizar e cobrar que ele seja utilizado. Então, na iniciativa privada não dá para ficar se escondendo atrás da legislação, é preciso a empresa agir, fazer máquinas mais seguras, comprar máquinas mais seguras, colocar proteção nos equipamentos, fazer treinamentos com os funcionários, conscientização, enfim. Então é isso que a gente precisa também ver, o que cabe à Polícia Militar nesse caso, fazer alguma ação lá naquela via. O que cabe ao poder público? Dá para fazer alguma coisa? Olha, por exemplo, colocar taxão, a gente sabe que, e já foi falado várias vezes por aqui, isso não é orientação do nosso Código de Trânsito, não tem orientação nesse sentido, até não orienta a colocar taxão ou as vias elevadas, até porque isso dificulta o trânsito na região. Agora, isso na via principal. Agora, os principais acidentes, ou 90%, vou chutar aqui, a gente não tem o dado exato, mas com certeza 90% a mais é nas travessas. São as pessoas que vêm das travessas e atravessam a professora Alfredo Girardi que causam os acidentes. Então, elas já têm que parar, naturalmente, ali
pela placa de pare. Então, se colocar alguma coisa ali que realmente faça elas parar, porque a placa de pare não está sendo suficiente. A faixa de pedestre, que normalmente tem ali na esquina, também não está sendo suficiente. Talvez ali, como já tem que parar, talvez dê para colocar alguma coisa que faça a pessoa realmente parar. Enfim, tem que se avaliar o que é possível fazer. Cada órgão responsável é avaliar o que é possível fazer, porque é muito acidente que acontece ali naquela via. Mas certamente a falta de atenção dos motoristas é que tem causado, claro, o principal acidente. Eu digo até de maneira geral, né? O que causa o principal número de acidentes? Você está votando aí na nossa enquete, mas vamos pegar os acidentes que acontecem não aqui em Timbó e no Brasil afora, a maior parte deles é por falta de atenção e responsabilidade dos motoristas, com certeza. E aí em cruzamentos também fica aquela questão, né, Odair? É igual o semáforo no amarelo, né? Você não é porque a preferência é sua que você vai passar a milhão ali. Reduz a velocidade, né? Direção defensiva. Veja se realmente não tem ninguém ali nesse cruzamento, porque também acontece da pessoa aí que tem que parar, cruzar direto, e nessa aí que acontecem os acidentes, né? Exatamente. Olha, ontem, só para fechar esse assunto aqui, ontem à noite eu estava caminhando aqui pelas ruas da cidade. A gente sempre faz a nossa caminhada noturna, quando é possível ali, eu e a Patrícia, ontem acompanhado da Cláudia Buzarello também. E olha, ali na Rua Japão, passou um veículo, ele veio do centro em direção ao bairro. Já na ponte ali, quando ele estava na ponte, ele já estava mais de 100 por hora. E quando ele chegou no meio da rua onde a gente estava, olha, tranquilamente 120, 140 por hora. É incrível a irresponsabilidade. Olha, se você que fez isso ontem à noite, nem deu para identificar o carro, porque a velocidade era tanta que a gente ficou estupefato ali com a velocidade que nem deu para identificar o carro. Mas se você é o motorista desse veículo e está ouvindo aqui a nossa programação, passou aí a mais de 120 por hora ontem na Rua Japão, olha, você é um irresponsável. Você está colocando a vida das pessoas em risco. E aí, é o que eu digo, né? A gente, os órgãos públicos, muitas vezes, mas a gente está cumprindo a legislação, porque não pode botar taxão e tal, né? E se fosse só os responsáveis, por exemplo, se um camarada desse bate, ele está assumindo o risco, né? E ele bater em qualquer ponto fixo ali, já era, não sobra nada. E ele assumiu o risco. O problema são os inocentes que acabam pagando o pato, né? Os inocentes é que muitas vezes acabam pagando patos, ou algum ciclista, algum trabalhador voltando para casa do seu trabalho, algum motociclista, outro veículo. Olha, mais de 120 por hora onde naquela via ali, deu até um ruim quando vi aquilo acontecendo. E é isso que acontece muitas vezes na maioria dos acidentes, essa irresponsabilidade. Um camarada desse não podia estar dirigindo o veículo nunca. É isso aí, e já era revolta porque essa semana aí a gente viu um número crescente de acidentes na nossa região, principalmente aqui na nossa cidade de Timbó, bastante gente se acidentando, então por isso essas palavras também mais ríspidas aí do Odair, é isso aí, no trânsito não se brinca. Olha, Indaial registra furtos no dia de ontem, um deles em empresa. No dia de ontem, dia 4 de maio, a Polícia Militar de Indaial informou a ocorrência de 2 furtos consumados lá na cidade. O primeiro ocorreu às 6 da manhã de ontem, onde o bandido levou uma moto Honda CG 150 cinza. O furto aconteceu dentro da residência da vítima, um homem de 30 anos, na rua Arthur Zarling, no bairro Varno, em Indaial. Já o outro furto aconteceu pouco depois, às 7h45, na rua Doutor Blumenau, no bairro do Sol, onde a guarnição foi empenhada para atendimento em empresa nessa mesma localidade. Ao chegar no local, a vítima, um homem de 55 anos, relatou que que os agentes levaram certa quantidade de sobras de cobre ali da empresa. E agora nós expandimos para as notícias que foram destaque aqui na nossa região de Santa Catarina. A Polícia do Paraná cumpre mandados em Balneário Camboriú e sequestra 1 bilhão em bens. Olha só, uma operação da Polícia do Paraná chamou atenção no dia de ontem. A operação tem como objetivo desarticular a atuação de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. No total, estão sendo cumpridos, então, 127 mandados judiciais em até 8 estados aqui do país. Só em Santa Catarina, são 37 ordens de busca e apreensão em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Joinville, Penha, Porto Belo, São Francisco do Sul e Tijucas, portanto, maioria das cidades litorâneas.
Além dos mandados, também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam aí então um valor estimado de R$1 bilhão. A ação conta com 500 policiais entre civis e federais e ainda com apoio de 25 auditores da Receita Federal. Nas últimas semanas, foram realizadas diversas apreensões de carregamentos de cocaína vinculados à atuação desta organização criminosa. Entre elas está a apreensão de 35 quilos de cocaína no Complexo Portuário de Navegantes, que foi noticiado aqui no Repórter Cultura no sábado, dia 29. A carga teria valor aproximado aí de R$6 milhões e teria como destino a Espanha. E veja bem agora, hein? Entre os presos estão um advogado de Navegantes, suspeito de criar empresas e comprar imóveis com o dinheiro do tráfico, né? Como forma de tornar esses valores lícitos, né? A famosa lavagem de dinheiro. E além também de 2 policiais militares que foram conduzidos à prisão. Os investigados vão responder por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. E a creche Cantinho Bom Pastor realizará homenagens um mês após os ataques em Blumenau. Nesta sexta-feira, dia 5, o Cantinho Bom Pastor realizará homenagens pela marca de um mês do atentado que matou 4 estudantes e deixou pelo menos 5 feridos. As ações serão feitas de manhã e à tarde, com os alunos dos 2 períodos. A unidade segue investindo em segurança para o retorno desses estudantes. Além da instalação de mais câmeras e o aumento do muro da unidade, a creche também investiu em cerca serpentina no entorno da unidade. O local onde ocorreu o crime, no parquinho, também segue sendo transformado. Atualmente há uma cascata e está sendo construída uma cascata e uma paisagista trará mais natureza ao espaço. Apesar das mudanças que estão acontecendo ali na unidade, nem todos conseguiram retornar ao espaço. Algumas crianças, pais e funcionários ainda não voltaram ao Cantinho Bom Pastor. Para a diretora da unidade, Alconides Ferreira, esse momento é um momento de empatia. As psicólogas estão atuando no espaço para fortalecer as equipes e os estudantes. Dinâmicas de leitura e interação com sentimentos são algumas dessas atividades. O objetivo, portanto, é que as crianças tenham um espaço seguro para chorar e desabafar depois de tudo o que aconteceu. Então, no dia 5 de maio, no dia de hoje, 2 homenagens serão realizadas no espaço, uma com a turma da manhã e outras com a turma da tarde. No período matutino, a Árvore da Paz será o espaço do ato. Ela fica no meio do local onde ocorreu o massacre. Os alunos então cantarão músicas pela paz e amarrarão fitas brancas nos galhos, fazendo pedidos. No período vespertino, período da tarde, os estudantes repetirão um ato no pé de goiaba, que fica na entrada e é um ponto de referência da unidade. Os atos serão acompanhados pelas psicólogas. E essas foram as notícias do setor de segurança que foram destaques aqui na nossa região.